Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do terceiro ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Bom, com essas falas nós estamos estudando um pouco do texto base do terceiro ano vocacional do Brasil, que vai até a festa de Cristo Rei deste ano, que será dia 26 de novembro. O tema, vocação, graça e missão, e o lema, retirada do Evangelho de São Lucas, corações ardentes, pés a caminho. E como imagem bíblica, que é um fio condutor para todo esse texto base, nós temos os discípulos de Emaús. Na fala anterior, nós estamos vendo a primeira parte do documento que reflete sobre a vocação. Então, estamos vendo nessa primeira parte alguns documentos do Concílio Vaticano II, procurando ter um olhar vocacional sobre alguns documentos. E, sobretudo, essa grande intuição do Concílio Vaticano II, que lembro foi de 1962 até 65, que vê todos aqueles que seguem a Cristo como um povo de Deus. Todos nós pertencemos ao povo de Deus. Então, vamos ver agora a Constituição Pastoral, que é um documento do Concílio, chamada Gaudium et Spes, quer dizer, Alegria e Esperança, que reflete sobre o papel da Igreja no mundo contemporâneo, né? E mesmo o documento tendo sido escrito entre 62 e 65 do século passado, ele ainda continua sendo extremamente atual. Então, como eu disse, é um recorte, é uma visão vocacional sobre esse documento. Então, no número 27 do texto base, lembra que, através dessa constituição pastoral, Gaudium et Spes, quer dizer, alegria e esperança, o ser humano é visto como alguém que está sempre a caminho. E nesse processo de caminhar, cada época, é claro, tem suas exigências próprias e pede de nós respostas, sempre apoiados na verdade de Jesus Cristo, que nunca muda, mas que sejam respostas que devem ser dadas tentando o máximo nos aproximar da linguagem compreendida por aquele período, suas próprias dúvidas, as suas próprias dificuldades. Para quê? Para que a santidade seja alcançada. É o grande desejo da Igreja, né? Que nós possamos ser um espelho ou viver em nós a própria santidade de Deus. Então, esse documento, Gaudium et Spes, ele vai falar da vocação da pessoa à fraternidade universal, mais uma vez. A Lumen Gentium, que a gente viu na outra fala, já começava a falar um pouquinho sobre isso, essa questão da vocação universal à fraternidade. Mais uma vez, esse documento, Gaudium et Spes, repito, que reflete sobre o papel da Igreja no mundo contemporâneo, ele vai lembrar que Deus colocou no coração do homem esse desejo de ver o irmão não como inimigo a ser combatido ou a ser abatido, mas como um irmão a ser amado, por mais difícil que sejam as situações. Então, essa compreensão da vocação humana, que é uma sublime vocação, vem reforçar que em cada ser humano existe um germe divino. Em cada um, Deus colocou uma centelha da sua divindade, da sua presença. E é por isso que o homem ele é convidado a ser cooperador na Igreja, nesse esforço por uma fraternidade que não é uma fraternidade social, é uma fraternidade que tem como horizonte indicador a salvação do ser humano. Então, o Papa Francisco ele tem insistido muito nessa busca
da fraternidade universal. Mas lembrando, não é uma fraternidade social, é uma fraternidade com o olhar de salvação do ser humano. Então, o coração do homem, que poderíamos dizer essa pedra preciosa onde Deus faz a sua morada, ela deve ser um reflexo da realidade, ela é um reflexo da realidade onde o ser humano está inserido. Por isso que nós encontramos no coração do homem o quê? Desequilíbrios, experimentando as limitações da condição humana, porque nós percebemos no mundo que nós vivemos hoje, por exemplo, século XXI, estou tendo essa fala em 2023, tantas guerras, tantas doenças, tantas maldades, e nós estamos inseridos nesse mundo. Então, muitas vezes, essas coisas entram no coração do homem, esses desequilíbrios. Mas, de outro lado, a gente também percebe no coração do homem muitos sonhos, muitos desejos, muitos projetos, né? E apesar dele se sentir limitado, ele percebe que dentro do seu coração existe um desejo de algo que vai além deste mundo, de algo que é superior a este mundo. De modo que, do ponto de vista vocacional, a vocação ela vai perpassando essas escolhas, né? Ou eu me deixo levar pelos desequilíbrios, ou eu me deixo levar por esse desejo de algo que está além deste mundo, claro, nós cristãos chamamos de Deus. É preciso, então, que a vocação venha acompanhada também de renúncias, porque nós não podemos ter tudo. Para ter algo maior, temos que aprender a renunciar a algumas coisas, né? Então, e compreender as coisas que passam pelo nosso coração, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Número 28 do texto base continua dizendo, então, que é o próprio Jesus Cristo, que através do seu Espírito Santo, que é luz e força, é Ele que vai fazer arder o coração da humanidade com essa viva generosidade para responder a essa vocação suprema, a essa vocação de olhar, de sentir esse chamado a viver uma vida muito mais superior do que a vida que nós vivemos aqui. Então, a igreja é quem nesse caminho vocacional, desse chamado sublime? Ela é uma companheira de caminhada. Ela auxilia o homem nesse processo de discernimento, de observar a realidade, quais são os verdadeiros sinais da presença de Deus, dos desígnios de Deus nos vários acontecimentos, as exigências, as aspirações das quais o homem participa com os outros homens do nosso tempo, né? Então, o que nós que vivemos nesse mundo, que somos cristãos, o que há de diferente entre aqueles que seguem a Cristo e os que não seguem, mas o que há de comum, afinal de contas, hein, com todos nós, né? Bom, então, o serviço eclesial vocacional, quer dizer, a igreja como aquela que ajuda a discernir essa caminhada vocacional, ela vai ajudar a discernir, então, esses sinais vocacionais que estão presentes na vida, quer dizer, esses sinais do chamado de Deus a viver uma realidade muito maior do que essa realidade limitada em que nós vivemos neste mundo. É um processo de discernimento que exige uma igreja que caminhe ao lado das pessoas e do mesmo jeito que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Então, nós vemos a igreja como mãe e mestra que caminha ao nosso lado, fazendo a mesma coisa que Jesus fez no caminho de Emaús. Como é que a igreja nos ajuda a discernir? Nos ajuda a discernir na presença dos irmãos, nas celebrações, nos encontros. É a igreja que nos toma pela mão e vai nos ajudando a compreender esse chamado de Deus a vivermos uma realidade superior. Então, neste caminhar, neste caminho, o homem vai experimentando aos poucos essa sublime vocação. Ao mesmo tempo, diz a Gaudium et Spes, experimenta também a sua profunda miséria. Aí lembramos imediatamente aqui da passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo e o filho mais velho também experimentaram, de certa forma, a sua miséria, mas ao encontrar esse amor misericordioso do Pai, encontra essa sublime vocação, esse chamado a reconhecer que o amor é muito maior do que tudo, né? De modo, então, número 29 do texto base, que o concílio vai chamar muito a atenção para o caráter comunitário da vocação. Ninguém descobre a sua vocação sozinho.
nós descobrimos a nossa vocação também inseridos numa vida comunitária, porque a vida comunitária nos faz repensar sobre a nossa própria vida, que a nossa vida, sendo um grande dom, um dom maravilhoso, ele é um dom para ser vivido em favor do outro, mais do que em favor de nós mesmos, né? Então, a vocação não pode ser vivida afastada do mundo e das pessoas, porque nós estamos inseridos neste mundo, embora a ele nós não pertençamos. Estamos passando por este mundo, mas devemos colocar a nossa vida como inspiração para que as pessoas sejam melhores. Nós, então, devemos participar da vida bem-aventurada de Deus. Como? Pelo santo batismo. No batismo, nós somos enxertados na vida bem-aventurada de Deus. E aí nós vamos aprendendo o modo de agir de Deus. Isso vai implicar o quê? À medida que nós vamos discernindo, meditando, pela força do Espírito Santo, pela vida em comunidade, nós vamos aprendendo o jeito como Deus age, e a nossa resposta vai ser o quê? Tentar agir do mesmo jeito que Deus, procurando ver o outro como um irmão a ser ajudado e não como um inimigo a ser rejeitado, ou ser abatido, ou combatido. Essa é a vocação, a índole vocacional sublime, a fraternidade, né? Vivermos como irmãos. Então, em face a esse chamado de Deus, o ser humano vai se tornando capaz de responder à sua própria vocação. Aí é a vocação específica, lembrando que nós estamos falando aqui da vocação em geral. Então, à medida que ele vai vivendo esse chamado divino a viver neste mundo, não como inimigo, mas como irmão do outro, então nós vamos começar a estar mais atentos para aquela vocação em particular que Deus quer me fazer caminhar para a minha própria salvação. Coloquemos tudo isso nas mãos de Nossa Senhora e que ela nos ajude a discernir, de fato, os caminhos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.